Hoje é o Dezembro Vermelho, o mês estreando e não é o vermelho do Papai Noel, né, Michele? Bom dia, Bom tudo dia, bom? Marlene. Bom dia a todos os ouvintes aqui da rádio. E isso, o dezembro é o mês que, né, foi escolhido pelo Ministério da Saúde para a gente trabalhar a campanha contra o HIV e a AIDS. Hoje, inclusive, é o Dia Internacional de Luta, não é? Contra o HIV. E isso é o Dia Mundial da Luta. Muito bom. Leandro também, Matheus Leandro, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Marlene. Bom dia a todos os ouvintes. E hoje, agradecer primeiro, né, o espaço da Rádio Sorriso, sempre, né, somos muito bem recepcionados aqui. E hoje a gente falar sobre, né, o combate ao HIV, combate à AIDS, né? Hoje é o Dia Mundial, né, o mundo inteiro utiliza o dia de hoje para recordar disso. Só que nesse sentido também, nossa equipe do SAI, a Secretaria de Saúde, trabalha incansavelmente o ano inteiro, né, promovendo ações para levar a saúde até a população, prevenir dessas circunstâncias, prevenir as infecções sexualmente transmissíveis, né? Porém, mês de dezembro, né, o dia 1º de dezembro, é elencado para recordar toda a população de se prevenir quanto ao HIV. Antigamente se falava mais quando surgiu, né? E devagarinho aquilo foi saindo um pouco da mídia, eu acho, não sei o que aconteceu, ou só foi levado mesmo para o SAIS, né? Que é um espaço de trabalho específico com isso. O que acontece nesse sentido? É um assunto tanto quanto delicado, Marlene. Quando começaram a surgir os casos, né? Muitos deles já evoluíam diretamente para a forma patológica, que é a forma da doença, que é a AIDS, que não se havia tratamentos efetivos. Hoje, né, existe tratamento efetivo. Uma pessoa portadora de HIV que faz o tratamento correto, né, faz acompanhamento, leva uma vida tranquila, normal. Porém, nossa população ainda, o brasileiro em si, o ser humano em si ainda é dotado de alguns preconceitos quanto ao HIV, grande parte por falta de conhecimento, né? E dado dessas circunstâncias, eu presumo que tenha se dado se tornou um pouco mais morno esse assunto nas mídias e tudo mais. Michele, dá para explicar para as pessoas qual é a diferença entre HIV e AIDS, então? Isso. O HIV, ele é um vírus, né? Que esse vírus ele entra no organismo e ele destrói todas as células de defesa. E aí o organismo ele totalmente sem defesa, ele fica suscetível a adquirir doenças oportunistas. Então a AIDS ela é uma doença oportunista. O paciente ele adquire primeiro o HIV e na forma mais grave da doença ele acaba adquirindo a AIDS. É síndrome, inclusive, né? Que se traduz aí. Essa sigla é uma síndrome específica causada pelo vírus HIV, é isso? Lembrando assim que o paciente que ele é portador de HIV, não só a AIDS, mas várias outras doenças oportunistas também. Geralmente, as doenças que acometem o paciente soropositivo são doenças do trato respiratório. Uma pneumonia, uma tuberculose, né? Por isso que é importante ter um diagnóstico precoce e iniciar um tratamento para não deixar a doença evoluir. Ainda existe preconceito em relação a isso, a fazer os testes, a saber se tem ou não? Isso. Hoje, assim, o Ministério da Saúde, a gente tem um tratamento totalmente eficaz, né? Só para deixar bem registrado que o Brasil, ele é referência no tratamento de HIV/AIDS. Nós somos o único país que nós temos todo esse tratamento gratuito, né, pelo SUS. Então, hoje, a nossa maior dificuldade é com relação ao preconceito, porque o tratamento existe, ele é totalmente eficaz, a gente não tem, as medicações não têm efeito colateral. Então, hoje a nossa luta realmente é contra o preconceito, que infelizmente ainda existe muito por falta de conhecimento das pessoas. O fator transmissibilidade não se modificou com o passar do tempo, né? Ou mudou alguma coisa em relação ao que era no começo, transmite da mesma forma? As formas de transmissão, não, né? A forma de adquirir o vírus é a mesma forma, é o contato do sangue contaminado com o sangue da pessoa ou o contato sexual. O que mudou foi referente ao tratamento, né? O paciente positivo em tratamento regular,
a gente entende que o paciente ele fica intransmissível, indetectável, né? Significa que o paciente não transmite mais o vírus. Pode fazer o tratamento com vocês diretamente lá no SAI, é isso? Isso. Todo paciente que descobre diagnóstico, ele é imediatamente encaminhado ao SAI. Nós temos uma equipe totalmente especializada, né? Só para falar um pouquinho sobre a nossa equipe, então nossa equipe ela é composta por mim que sou enfermeira, nós temos assistente social, psicóloga, um farmacêutico, doutora Ana que é infectologista, né? Então nós temos uma equipe totalmente especializada para estar atendendo esse paciente. E aí nós também temos um protocolo, né, desse atendimento para dar seguimento nesse tratamento e a gente acompanha o paciente desde ali, às vezes, do teste rápido, de um teste positivo, até todo o tratamento. Continua sendo impactante receber essa notícia no olhar de vocês? Ou não mais tanto? O cidadão ele acaba sendo impactado em receber um diagnóstico, a notícia, pelo medo, né, gerado do que virá. Para isso, nossa equipe multidisciplinar, né, não é apenas um diagnóstico, um remédio que você vai entregar para o usuário. É um acolhimento que você vai fazer com o usuário. Por isso, de uma equipe, um acompanhamento, orientação. E assim, hoje existe uma eficácia gigantesca nesse tratamento, que até casais discordantes, que são casais discordantes, quando um é positivo e o outro não. Né? Quando os casais discordantes, eles querem ter filhos, né? Um deles é HIV positivo, o tratamento ele traz uma eficácia tão grande que possibilita que tenha esse filho ou essa filha e nasça com tranquilidade, né? Existem protocolos que tragam essa tranquilidade para esse tipo de casais e que essa criança tenha uma vida normal, que não esteja contaminada com HIV. Então, a tecnologia do tratamento ela é extremamente evoluída. Igual mesmo, a Michele falou, o Brasil é um dos poucos países que esse tratamento ele é 100% do SUS. Tá? Gratuito, portanto. Gratuito para a população. Universal. Isso, acesso universal. Apesar que a gente sempre bate na tecla da prevenção, que é mais adequado, que a prevenção sexual ela só é possível através do preservativo. Né? Não existem outros métodos contraceptivos que previnem infecções sexualmente transmissíveis. Porém, infelizmente, a pessoa entrou em risco, né, de ter uma relação desprotegida, algo do gênero. Nesse sentido também, nossa equipe está totalmente capacitada para acolher essa pessoa, orientar, testar, se for necessário o tratamento, o acompanhamento, que é extremamente importante. Um acompanhamento não apenas medicamentoso, mas um acompanhamento psicossocial, avaliando todo o contexto daquele cidadão. E vale ressaltar, Marilene, que no norte do Mato Grosso, de Cuiabá para o Nortão, nós temos instalado mesmo SAIs aqui em Sinop. E agora, recentemente, Lucas e Mutum. Mas então, o Sorriso já tem esse serviço há muitos anos, em uma das poucas cidades do norte do Mato Grosso, com um serviço especializado para essa população. Muito bem, isso é muito importante que as pessoas saibam que existe essa possibilidade de ter o acesso. Nesse mês de dezembro, vocês vão desenvolver mais ações, além do que já é feito ou não? Na verdade, sim. No mês de dezembro, a gente só intensifica as ações que já são feitas durante todo o ano, né? E aí nós temos várias ações como palestras educativas, orientativas, né? Esse ano nós trabalhamos muito com adolescentes nas escolas, nas empresas, falando tanto sobre a doença, sobre o tratamento, mas também falando sobre a questão legal do HIV, né? A importância de você ter um colaborador na sua empresa que é portador do vírus e como você lidar com esse colaborador. Sem né? discriminar, sem discriminação, sem preconceito, né? Sem estar, às vezes, trocando, mudando de função esse colaborador, né? Porque o paciente indetectável, ele não fornece nenhum risco, né? Então, a gente também faz essa parte com o RH, né? Das empresas, que é importantíssimo.
E vale ressaltar também, Marlene, o vírus do HIV, eu gosto de fazer uma analogia, ele é democrático. Ele não escolhe faixa salarial, faixa etária, gênero, nada. Todos estamos em risco. Tá? Então, que assim, levantar a bandeira de não preconceito, isso. Tá? Porque o portador do HIV ele não é um risco. Em momento algum, seja na empresa, seja no ambiente social. E nisso, muitas empresas de sorriso têm se destacado e nos convidado para ir lá, conversar com seus colaboradores, né? Então, nesse sentido, também agradecer às empresas que estão preocupadas com esse assunto, né? Que vem nos convidando. E no mês de dezembro, nós estamos intensificando também esse trabalho de prevenção, não apenas na rede pública, mas abordando também na rede privada, abordando os colaboradores de empresas que queiram, né, a nossa presença. Aí, nesse sentido, também agradecer às empresas que têm convidado nós para conversar com seus colaboradores, conversar, né, com a nossa população. Perfeito. Pode entrar em contato direto com vocês lá. Isso. Pode entrar em contato com a Secretaria de Saúde no 3545-8000, né? Que aí nós temos um setor específico para fazer o agendamento, dessas palestras, agendamento dessas orientações, né? E assim, não só agora em dezembro, mas durante o ano todo. Quando quiserem. Isso. Muito bem. Algo mais a ser dito sobre isso? Parabéns, primeiro de tudo, pelo olhar carinhoso de vocês em relação a esse tema. Eles sempre nos atendem aqui com muita gentileza, né? Trazendo para a gente poder ajudar na socialização desta informação, mas sabemos da delicadeza, não é? Que é falar sobre este assunto, mas a gente não pode enfiar para baixo do tapete ou a cabeça na areia e fingir que não existe, né? Que existe. Isso, justamente. Como você falou lá no início, há algum tempo a gente não vê propagandas, né, na TV. A gente lembra, quem é da nossa época, sim, assim, um né? pouco mais lembra mais que experiente na vida. Que existiam campanhas, geralmente eram feitas no carnaval, né? Também, use o preservativo, então tinha muitas essas campanhas. Então as pessoas ouviam mais falar sobre, né? Hoje, como a gente não tem essas campanhas na mídia, às vezes a população acha que o HIV não tem mais. Que desapareceu da face da terra, só que e não, aí, né? o que tem acontecido? Nós percebemos que no período de pandemia, lá de 2020 até final do ano passado, nós tivemos um aumento gigantesco assim, nos casos, né? Não sei se porque o pessoal acabou saindo menos, fazendo, né? Ficando mais em casa e aí aproveitaram bem o momento em casa, né? Enfim, nós tivemos um número bem crescente de HIV e num público muito jovem, o que nos preocupa mais ainda, né? Sim. Por isso que a gente tem intensificado as palestras com jovens e adolescentes, né? Trazendo essas informações, porque às vezes não era da época deles, né? E muitos não têm esse conhecimento. Então, a gente busca sempre tá levando as informações, principalmente falar como que é o tratamento, como que é a doença, como que é a contaminação, qual que é o risco, né, que esse paciente ele oferece, e para que a gente consiga acabar aí com o preconceito. Perfeito. Quanto mais cedo começar a se tratar, mais cedo ele se torna não transmissor, é isso? Ou não? Exatamente. É assim, ó. O paciente que descobre um diagnóstico, por exemplo, aquela pessoa, ela não tem sintoma nenhum, e aí ela vai na unidade de saúde só para fazer exames de rotina, né? Descobre o HIV, excelente, né? O paciente ele não tem sintoma, ele não está na fase grave da doença. Então, é muito mais fácil a gente conseguir controlar o vírus, né? E ele inicia o tratamento, começa a tomar a medicação. Como que essa medicação como que ela funciona no organismo, né? Então, o antirretroviral, ele mata os vírus ali de superfície e ele faz um sistema de bloqueio, não permitindo que aqueles vírus que adentraram a célula, eles se repliquem. Então, não tem vírus circulante, né? Com isso, a gente estabiliza a doença e aí o paciente, ele torna-se indetectável, né? Que é uma quantidade mínima de vírus que é incapacitado, né, não consegue transmitir. Perfeito. Então, a gente consegue com que esse paciente ele não adoeça. E isso é excelente. Ele, estando indetectável,
né, a imunidade, o organismo começa a produzir novas células de defesa e aí a imunidade desse paciente vai só aumentando. Perfeito. Gente, preciso ir encerrando. Obrigada. Desculpa aí, a gente atrasou um pouco a entrada deles no ar, mas são sempre bem-vindos aqui. A gente agradece, tá? Em nome da Secretaria de Saúde. É sempre uma satisfação estar junto à Rádio Sorriso, transmitindo informações importantes para a população. Tá? Muito obrigado, um bom final de semana para todos os nossos ouvintes, para vocês da Rádio Sorriso também. Muito obrigada. Obrigada, Marlene. Mais uma vez agradecemos, né, esse espaço para estar falando de algo tão importante, né? Agradecemos bastante que a população nos procure para fazer teste, para tirar dúvidas, né? Nós estamos sempre à disposição. O endereço do SAI é na Avenida Imigrantes 2495. Nós atendemos das 7 às 11, da 1 às 5 da tarde. Segunda a sexta. Isso.